Eu falei, Senhor, eu quero sair dessa mornidão. Não aguento mais. Eu orei assim mesmo. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Em que Deus ministrou meu coração, sabe? Ele discipula e capacita. Quando eu falo discipular, né? Esse discipulado de vida na vida não é só transmissão de conhecimento. Claro, você formar o caráter de Cristo na outra pessoa. Tu vê uma transformação. Discipulado é isso, é transformação de vida. Tá no ar o Radical Cast. Tem Tem Radical, radical aí? Meu nome é Firmo, eu sou casado para sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada pra sempre com o Firmo. Hoje nós temos um convidado muito especial. Hoje nós estamos aqui com o pastor Marcelinho. Ele que é casado com a Letícia há 18 anos, é pai do Kainan, do Felipe e da Melissa. E ele é pastor da PIB de Guadalupe, né? E é radical desde 2011. E a gente tem muita história, com certeza, pra contar. Verdade. Seja bem-vindo, pastor. Prazer, todo nosso. Tamo aí. Deve ir aí. Que Amém. alegria receber você aqui. Verdade. Eu acho que pra gente começar esse papo, seria legal você contar a sua experiência quando você foi pro Radical. Como é que foi? Foi... Eu me emociono quando eu falo, né? Porque foi algo muito de Deus na minha vida. Então, eu vivi um momento de mornidão na minha vida, né? Eu trabalhava à noite, de plantão, e com isso fui não me distanciando da igreja, mas dos cultos, né? Plantão, domingo, trabalhava à noite, e aí então entrou uma mornidão muito grande na minha vida. E com essa mornidão, depois eu passei também num concurso público, aí fiquei trabalhando em 2 empregos, eu trabalhava 24 horas. Então, meu tempo era para dormir, né? Chegava em casa para dormir. Uhum. E fui perdendo vida de igreja. E eu sempre fui barata de igreja, rato de igreja, sempre. Sou cria de igreja, minha mãe, sou criado no Evangelho. Minha mãe nos levava para a escola bíblica dominical e, em um momento, a gente ia sozinho. Então, assim, sempre vivi igreja, gosto de igreja. E aquilo foi, então, entrou uma mornidão muito grande na minha vida. Eu já tinha feito seminário, já tinha sido já formado em 2004. E fui fazer o Radical em 2011. E aqui, logo em seguida que eu comecei, depois do seminário, que eu comecei a trabalhar nesse emprego. E aí, depois, fazendo 24 horas, aí depois fui montar uma pizzaria. Então, não tinha mais tempo para nada. Comércio. Pizzaria funcionando de domingo a domingo. Né? Uhum. Quando eu não estava na pizzaria, eu estava no mercado fazendo compra. E aquilo foi... Só que quando eu montei a pizzaria, Deus falou comigo assim, ó, sabe que vai dar errado, né? Porque eu já tinha um chamado. Tinha terminado o seminário em 2004. Pô. Eu já tinha um chamado e estava, né, postergando, procrastinando esse chamado. E Deus falou assim, vai dar errado. Em 1 ano fechou a pizzaria. E aí depois eu era também muito crítico, né? Eu era muito crítico. Faz seminário, vai criticando tudo e todos. Né? Então, um pouco do eu. E aí a Letícia, minha esposa, e eu estava orando, na verdade, eu falei, Senhor, eu quero sair dessa mornidão. Não aguento mais. Eu orei assim mesmo. Assim, sabe, Deus, eu não fui chamado para isso. Me lembro que a Letícia chegou com essa ficha do Radical, né? Ela trabalhava com uma menina na escola e ela via a menina chegar com a camisa do Radical logo depois do encontro. E aí a Letícia, curiosa, perguntou. Ela falou, não, aí tem 2 fichas aqui, tu quer ir? E a Letícia já veio meio ressabiada me contar, porque ela falou assim, ele é crítico, ele não vai querer ir. Quando ela falou assim, poxa, meu amor, eu tenho com uma ficha aqui para um projeto, tu quer ir? Eu falei, eu quero. Porque ali eu já vi que era... Algo de Deus, né? Resposta de Deus sobre a minha vida. Então, ali começou. Aí pegamos e fomos, né? E quando eu fui ao Radical, cara, como eu era crítico, eu estava criticando desde o início. Desde o início. Uhum. E a palavra que eu falava era desnecessário. Não há necessidade disso, cara. Desnecessário. Só que tem um momento lá, né, que... Num dia lá específico, em que Deus... Eu nunca chorei tanto na minha vida.
em que Deus ministrou ao meu coração, sabe? Uhum. Ali o meu eu, as minhas mazelas foram confrontadas. Eu só chorava, rios de lágrimas. E saí dali impactado pelo poder de Deus, sabe? E ali eu saí, né? Eu e minha esposa, voltei para a igreja. E a primeira coisa que eu falei com o pastor na época, o pastor Nivaldo, pastor Nivaldo, nossa, depois de 10 anos, não, 10 não, 2004 me formei, 2011 por ali, 9 anos, né? Uhum. Então, tô ruim na matemática. Mas... Enfim, eu falei, não, pode marcar minha ordenação. Aí pode marcar minha ordenação, a gente vai... Já tinha passado pela ata da igreja minha ordenação, era só homologar. Tinha passado pela igreja, pela assembleia. E também convidei, falei, pastor, a primeira pessoa que a gente levou para o Radical foi o pastor Nivaldo. A gente foi, né? Aí a gente conversou com ele, e não, eu vou, aí foi. E nisso que ele foi, aí, meu irmão, a gente só tinha 2 fichas que eram liberadas pra gente, aí passaram a liberar 10. Aí foi quando a gente começou a levar um monte de gente. E aquilo ali se tornou um ministério. Eu pegava a Kombi da igreja e levava para as reuniões de sexta e tal, e vambora. Gente da igreja, gente das igrejas do bairro, a nossa igreja, e levava, se tornou um ministério. Pessoal de Barros Filho, aí o bairro já não dava mais, vamos para Barros Filho, atingimos o pessoal de Barros Filho, né, o que é o pessoal lá esqueci o nome Da dele. igreja, né? Aquele que trabalha para caramba no Radical, Flávio. Pô. Do Flávio? Flávio, sim. Flávio, a esposa, a família. E foi aquele volume de gente. E aí foi quando eu cheguei no Eliezer. No Eliezer, falei, poxa, Eliezer, cara, tem um projeto, rapaz, maneiro, radical. Você precisava ir e tal, você com o Léo, vamos lá. Eu Eliezer, rapaz, tem esse projeto lá na igreja do meu irmão. Eu ia numa bandeira, né? Tinha a bandeira do Atitude. Ele tem, então, a Atitude, meu irmão faz esse projeto lá. Aliás, começou com ele. Eu falei, Eliezer, então vai por ele. Cara, vai e depois tu me fala. Só que quando eu estava participando do Radical, e tem um momento lá no sábado, eu não estava gostando, e tem uma parte lá, né, que o pastor falava no campo. Ali de manhã, no campo de futebol, ele falando. E eu na fila, não gostando do projeto, só que Deus ministrou ao meu coração assim, ó, você vai fazer aquilo ali que ele está fazendo. Nossa. Nítido. Nítido. Não gostando do projeto. Eu só fui gostar do projeto no terceiro dia. Da conclusão. Aí Deus ministrou, sério, uma voz audível. Falou assim, você vai fazer aquilo que ele está fazendo. Eu só ouvi isso, mas continuei no projeto. Terminou o projeto, né? E foi esse enredo todo. E cheguei também, aí foi quando a gente chegou até o Eliezer. O Eliezer, então, faz por lá. Aí o Eliezer foi. Voltou também impactado, ele com o Léo. E aí eu me lembro desse momento até hoje, né? Depois que ele foi, eu fui lá. E aí, Eliezer? Ele, olha só, quero falar contigo, quero conversar contigo. Lembro dessa cena até hoje. Ele estava com uma blusa, né? Com aquele barrigão dele. Sentado no sofá da casa dele. Eu em pé, quando eu cheguei. Ele, ó, eu quero porque a gente já não estava mais tendo mais ficha, o volume era muito grande, a gente precisa, né, na mente dele, a gente precisa fazer esse projeto. E era o primeiro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, porque então só tinha na Baixada. E ele falou assim, eu queria montar esse projeto aqui pra gente, mas eu só monto o projeto se você for o líder. Uau. Na hora, veio. Lá Aquela atrás, cena. aquela cena, tu vai fazer o que ele está fazendo. E aí começou a Atitude Radical Zona Norte, né? Hoje Zona Norte, Radical Zona Norte. E aí, rapaz, foi uma loucura, porque você tem que começar um projeto do zero. Do zero. Sim. Do zero. E como faz isso? Aí a gente começou a caminhar com a Atitude de Éden para poder aprender. Acho que, se eu não me engano, nos 3 primeiros radicais, eles estiveram com a gente ali, dando todo o suporte para a gente depois caminhar sozinho. E é uma loucura, porque aí você tem que montar toda a infraestrutura do zero, né? As encenações, tudo, comida. E olha que na época que eu comprava comida,
Eu ia no trem-bom, que era um cubículo. Hoje o trem-bom é um mercadão, Gigante. um atacadão. Uhum. Eu ia no trem-bom quando era pequenininho, não tinha espaço para carrinho, uma loucura. Mas era um troço prazeroso. Uhum. Cara, ô coisa gostosa. Aí eu me lembro que a gente, né, se reunia na casa do Eliezer, a gente saía de lá, tipo, 2 da manhã, 3 da manhã, e quando dava 6 da manhã, a gente estava lá de volta. Denise, vocês não foram para casa, não? A Denise esteve aqui, ela contou exatamente essa isso. história. E aí, teve uma tela, eu ainda não ouvi o dela, eu queria ver antes de vir para cá, mas tem um episódio muito engraçado, né? Que a gente estava lá na reunião, 2 da manhã, rapaz, o Léo falando de processo, o Léo é metódico, né? Da logística. Então, assim, não, é processo, e quem é que vai apagar a luz, quem é que vai apagar a luz. Isso 2 da manhã, a gente na sala, a Denise no quarto dormindo, tendo que trabalhar no dia seguinte de manhã. Quem vai apagar a luz, que tem uma cena que apagava a luz. Ela falou assim, ela saiu do quarto, aí foi lá na sala, eu apago a luz. Aí, a gente começou a dar risada, sabe? Pô, foi muito gostoso aquele dia. Aí a gente, tá na hora de apagar a luz, não. A gente pegamos, fomos embora para casa. Depois lá na hora decidiu que ia apagar a luz, sabe? Mas assim, a gente se... E aquilo ali foi, né, o início de tudo, na sala do Eliezer. Sabe? Ele com aquela pastinha gostosa, né? Sim. Denise... Aí tinha um Rafinha, né? O Rafinha, era eu, o Rafinha, pastor Nivaldo por trás ali com a gente. E depois aí, o Léo. Começa assim, né? Eliezer, eu, Léo e Rafinha. Pastor Nivaldo, né, dando todo o suporte como pastor da igreja. E ali começa, né? Denise, minha esposa, né? Claro, tem a Denise, minha esposa também, mas tu vai pegar muito Léo, Eliezer, eu, claro, e Letícia e Denise, né? Então começa com esse grupo. Aí tinha também a Ju, que depois chegou, e foi começando com esse grupo, e a gente nas reuniões, montando encenação, montando quem vai fazer a encenação, comprando as coisas, e começamos. E assim, eu entendo muito que a nossa vida tem as estações. E vejo que a estação hoje, né, graças a Deus, assim, foi para algo muito maior. Sim. Era até algo que eu ia perguntar. Você tinha noção, quando começou lá no início, naquelas reuniões, que hoje o projeto escalonaria tanto assim? Nem imaginaria. Nunca. Nunca. Para ter ideia, se eu não me engano, foi... Tu lembra qual radical que tua mãe fez? Porque foi nesse radical que é a história que eu vou contar. Eu não lembro, mas faz alguns bons anos. Então, a gente teve um radical que, assim, todos os radicais são maravilhosos. Sim. Todos. Tem como você não sair dali. Cara, aquilo ali, sabe, é tremendo. Mas esse marcou a minha vida. Eu me lembro que a gente estava com um número de acampantes batendo 40. Como que a gente vai fazer um radical com 40 acampantes? Sim. Eu lembro disso. Como que a gente vai fazer? A gente orando, né? Conversando com o Eliezer, orando, Léo também, todo mundo, né? Eu me lembro desse dia também. Eu estava no meu trabalho, né? De tarde lá sentado, fazendo cálculos, na hora do almoço. E eu orei assim, Senhor, como que a gente vai fazer isso? E vi um insight assim do Espírito. Ele falou assim, ó, corta o almoço, que vai dar. Porque o almoço era o maior custo. Do domingo, né? Ele foi, corta o almoço, que vai dar. Liguei para o Eliezer na hora. Eliezer, já sei como que a gente vai fazer o radical com 40 acampantes. Ele, como? A gente vai cortar o almoço. Só com café da manhã. E conversa com o Arildo e o sítio a gente paga no próximo radical. E aí, cara, a gente fez um radical com 40 pessoas. 40 acampantes. 40 acampantes. Aquilo marcou minha vida que, claro, eu falo que todos são maravilhosos, mas o que foi marcante foi o céu na terra. 40 pessoas, mas foi o céu na terra, sabe? Porque ali Deus mostrou pra gente que não é o dinheiro que faz. Sim. É Ele quem faz. Sim. Ali nos mostrou A confiar, né, e depender dele. a depender dele, sabe? Quem manda sou eu. Quem faz acontecer isso tudo aqui sou eu. E a gente foi exatamente isso, sabe? Um radical de dependência. Não teve o almoço? Não. Mas foi sabe, foi o céu na terra, aquele radical
para mostrar ali, a partir daquele momento assim, ó, quem comanda tudo isso aí sou eu. Aí a gente entendeu a lição, né? Uhum. E fizemos. E foi maravilhoso. Foi, assim, tremendo. Muito tremendo mesmo. Aquele radical. Então, assim, como é que foi a pergunta mesmo? Se você tinha noção que iria Que ser iria se- algo tão grande. Então, olha só, depois de 40, um radical de 40 pessoas, Sim. você tu vai ter noção que vai chegar onde chegou? Não. Não vai. Porque eu entendo, o preguiço tendo um culto de radical, eu entendo que um planta, né? Uhum. O outro rega, mas o crescimento eu entendo que quem dá é o Espírito. Sim, Então, assim, Glória a Deus. com certeza. É muito bom a gente ouvir assim essas histórias desde o início, né? Porque hoje muita gente chega, a cada radical, mais pessoas vão sendo acrescentadas. Sim. E às vezes elas não conhecem como foi toda essa implementação, né? E quais foram os desafios espirituais dessa implementação? então aí é joelho no chão. Porque, assim, você implementar algo que é grande, né? Um projeto e, assim, uma responsabilidade muito grande com vidas. A gente teve caso lá de pessoas, né, de manifestações, assim, de libertação. Me lembro de um radical que um senhor uivava, sabe, de questão de processo de libertação. Então a gente entrava, então a gente tinha, né, a gente tinha as nossas reuniões de orações, a gente tinha a nossa agenda de oração. Então a gente, como liderança também se unindo para orar. Aí veio essa questão do projeto também do monte. Então, assim, tudo a gente fazia debaixo de oração e pedindo a direção do Espírito para cada radical. Uhum. Cada radical diferente. Sim. Então, a gente sempre pedindo a direção, sabe? A questão da direção do Espírito mesmo, para que Deus viesse conduzir tudo. E, pela misericórdia de Deus, de hoje está até hoje aí, né? Até hoje. Até hoje aí. E o tema com relação a discipulado, né, a gente sabe que ele meio que norteia a vida cristã. E o que você acha com relação a discipulado, a importância, o quão importante é, como devemos fazer o discipulado? Então, o Jesus, quando ele estava, né, já ressurreto, ele aparece para os discípulos em Mateus capítulo 28. Ele só manda a gente fazer uma coisa, que depois a gente faz um monte de coisa menos isso, né? Ele faz Verdade. assim, ó, ide e fazer discípulos. Ide e fazer discípulos. É que a gente, né, como igreja, depois, porque a organização, assim, a questão da igreja vem depois dos discípulos, né? Formar os discípulos vem a igreja, a organização, tal. Tem que ter a organização da igreja. E só que a gente vai inventando na igreja um monte de coisa, e essas coisas, nas atividades da igreja, vão tomando tanto conta das nossas vidas, que esquecemos o que é fazer discípulos. Só que Jesus mandou, falou assim, ó, ide e fazer discípulos. Então, a minha visão hoje, por exemplo, até lá na igreja, a gente está tentando, né? Quando eu falo tentando, porque essa é a nossa intenção hoje, de implementar uma cultura discipuladora dentro da igreja, porque tirando essa mentalidade estrutural de igreja, né? A mentalidade de estrutura, para a gente entrar numa mentalidade de processo de discipulado. Porque é o que Jesus faz. O que Jesus faz? Ele disse, pega 12 camaradas. Meu irmão, cada um com um pensamento diferente. Sim, com Vai pegar um cara diferente. de personalidade totalmente diferente. Vai pegar um Mateus que trabalhava coletando imposto, que era odiado pelo povo judeu. Tu vai pegar um Pedro, que é um cara mais zelote, um cara mais ali brigando pelo povo judeu. Jesus pega esse pessoal, coloca todo mundo. Pega um João, voz de trovão. Senhor, vamos lá. Na oração que ele faz, vamos descer fogo no céu para todo mundo, matar todo mundo. Eu não vim matar, não, me salvar. Então, tu pega 12 pessoas, discipula. O que é discipular? Né? Tu vai pegar ali essa questão a palavra discipulada nem aparece, mas a questão de discípulo. Então, é os talmidins. O que tinha na cultura, por exemplo, da cultura hebraica? Você tinha meninos, né? Você tinha os rabinos na época, principalmente também na época de Jesus, você tem os rabinos, que eram mestres, que cada um interpretava a lei, a Torá, o Antigo Testamento, cada um tinha o seu jugo, a sua maneira de interpretar, né? Por isso que Jesus fala assim, vou até ler o texto, posso? Claro. Que diz assim, o texto lá em Mateus 11,
28, que Jesus diz assim, ó, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cada rabino tinha o seu jugo. Sim. E, por exemplo, você tinha 2 rabinos muito famosos na época de Jesus, que eram Eliel e Shammai, cada um tinha o seu jugo, a sua forma de interpretar a vontade de Deus, a sua forma de interpretar as escrituras. Só que eram jugos pesados. Você tinha uma sociedade já subjugada pelo Império Romano, e aí então, vinham esses rabinos com julgos pesados, com regras, conjuntos de regras. E aí aparece Jesus, um mestre totalmente diferente. Por que diferente? Porque os talmidins, da onde que vem a palavra discípulos, né? Traduzindo para o português, os talmidins, eram crianças extraordinárias que eram depositadas aos pés desses mestres. Você pegava a criança com 6 anos, depositava aos pés do mestre, e elas iam se destacando. Crianças aí com... É que eu perdi uma noção um pouco da idade, mas com 12 anos... as que iam, né, as que eram se colocadas aos pés desses mestres, as que se destacavam ficavam. E as que não se destacavam, elas voltavam para suas casas. E as que se destacavam ficavam então aos pés dos rabinos. Sim. Ficava aprendendo com o rabino. E ali então, com 12 anos, por exemplo, a criança já tinha decorado a Torá todinha, decorado. 12 anos, 14 anos, já tinha decorado todo o Antigo Testamento, e com 14 anos eles já discutiam com os rabinos, né? Falava sobre as interpretações e tinha esses processos, né? Dentro dessa cultura hebraica. Isso é antigo, porque também você vai pegar escolas filosóficas também da época. Sim. Que essa questão do talmidinho, do discípulo, Do você tinha mestre, também isso, né? também. Então, não só na questão hebraica, mas também no mundo filosófico da época. E aí Jesus chega, um rabino totalmente diferente, que chama 12 camaradas totalmente diferentes. Discipula esses caras que caminham com Jesus, dormem com Jesus, né? Tá dia a dia com Jesus, tá dia e noite ali com Jesus, caminhando. E aí, discipula. Depois de discipulado, o que ele faz? Ele forma uma liderança, que são esses. Ou seja, ele capacita. Ele discipula e capacita. Então, Jesus discipulou e capacitou. Portanto, que no culto inaugural da igreja, Jesus falou assim, eu estou partindo, tá? Mas Jesus, como é que está partindo para onde? Estou indo, a pessoa fica no culto inaugural não. Jesus vai. Então, assim, ele preparou, né, discipulou, por isso a importância. Discipulou 12, capacitou esses 12 e que chegou até nós. Por isso a importância, quando eu falo discipulado, né, esse discipulado de vida na vida, não é só transmissão de conhecimento. Sim. Porque a gente tem muito também uma ideia na igreja que discipulado é você sentar com a pessoa, abrir a Bíblia, ler, interpretar e cada um para sua casa, né? Exato. O que seria esse discipulado mesmo? Então, hoje eu estava até conversando antes com vocês, eu, né, discipulei um casal. Eu vejo dessa forma essa maneira de discipulado. Esse casal chegou na nossa igreja, eles eram de uma igreja grande, né? Eles moravam na Baixada Fluminense. E participavam, eram de uma igreja grande, com infraestrutura. A nossa igreja é pequena, então eles participavam de uma igreja com uma infraestrutura enorme, um ministério infantil, sabe? Maravilhoso. Só que eu conheci esse rapaz através do nosso culto online. Foi na pandemia, culto online, ele começou a entrar, assistiu, gostou, tal. A esposa também começou a assistir. E ele teve uma crise de ansiedade. Aí eu fui lá visitá-lo. Visitei, né, tal. Depois dessa primeira visita, teve algumas outras visitas. Ele começou cada vez mais assíduo no culto online. Assim que acabou a pandemia, ele começou a frequentar lá também e queria ir para lá. Aí eu falei assim, então vamos fazer um discipulado. Primeiro, eu e você. Então, todo sábado, eu me sentava com ele, claro, nessa questão do estudo bíblico. Eles não tiveram isso lá, né? Eles não teve isso lá. Eles não viviam, eles não gostavam. Eu falei assim, não quero ninguém na minha casa, não gosto de célula. Sim. E aí eu comecei essa vida na vida com ele. E vida na vida, frequentando a minha casa. Aí ele falou assim, não, eu quero vir para essa igreja. Eu falei, calma. Primeiro, Deus tem que falar com a tua esposa. Quando Deus falar. E a minha esposa, discipulando
A esposa dele. Através de livros, de mensagens, tá. E foi indo. Daqui a pouco, aí Deus também falou com ela, pra ela, né, ir para lá. E o discipulado Vida na Vida, por exemplo, eles frequentam a minha casa, a gente viaja junto. Isso é discipulado Vida na Vida. Frequentam a minha casa. Domingo passado estava na minha igreja, na minha casa, almoçando junto. Então, até hoje, desde a pandemia. Então, e hoje ela fala, ela dá um testemunho dela, né, chorando. Ela fala assim: eu agradeço muito a Deus por esse discipulado na vida da minha família, de Vida na Vida. Porque ali, aí, olha só, hoje ela comprou uma casa lá no bairro. Nossa. Comprou uma casa lá no bairro para viver mais perto da igreja, da gente. Sim. Que assim, isso é o discipulado. Quando eu falo discipulado, não é só transmissão de conhecimento. O livro é só uma ferramenta. Sim. O livro, né? Você separar o livro é só uma ferramenta. Né? Ali não é a transmissão. A transmissão. Então, o que é o discipulado? Você formar o caráter de Cristo na outra pessoa. Sim. Então, é você formar, ajudar, né? Pelo Espírito, ser auxiliado pelo Espírito, para ajudar outra pessoa a ter imagem e semelhança de Cristo. E aí sim, você discipula, capacita para ela ajudar outra pessoa a ter imagem e semelhança de Cristo. É uma rede, é o que Jesus fez. Ele discipula, ele capacita e o evangelho chega até hoje a nós. Então, assim, é voltar para a Só que aí, né, às vezes, nós como pastores, como igreja, despejamos um monte de atividade na igreja e estamos esquecendo, né? Claro, não toda igreja, mas e pelo menos eu vejo isso na minha vida. Hoje a gente está voltando para a Bíblia e de fazer discípulo. Foi só o que eu pedi. Só o que eu mandei, na verdade, é ide, né? Não é imperativo, ide e fazer. Na verdade, é indo e fazendo. O verbo italiano é indo e fazendo o discípulo. Então, assim, essa é a nossa caminhada aqui na Terra, de formar pessoas, porque você forma o discípulo, ele vai mudar. Você não forma para a estrutura da igreja, ele vai mudar na sociedade, é no trabalho dele, é na política. Pessoas com pensamento de Cristo, sabe? Pessoas cheias de Cristo, pessoas com imagem e semelhança de Cristo. Então, assim, onde ele... Eu posso contar a história de duas missionárias aqui? Sim. Claro. Teve duas missionárias que passaram por um processo de discipulado. Esqueci o nome delas. E elas foram para a Espanha. Para a Espanha estudar. E estudando. E assim, o visto dela na Espanha era devido aos estudos. Então, ela foi fazer se não me engano, um mestrado, uma pós-graduação, emendou no mestrado, emendou no doutorado, para ela poder ficar lá, e aí emendou em outro doutorado, pós-doutorado. Mas o que ela fazia? Aí um pastor perguntou: mas aí, poxa, você é muito estudiosa, está trabalhando em que aí? Ela: estou trabalhando em casa de jogador de futebol. Ela: como assim? Tu estudou tanto? É porque aqui eu trabalho só 4 horas, ganho bem, e o resto do tempo eu discipulo. Uau. Nossa. Olha só, cara. Caramba. O resto do tempo eu discipulo. E aí, se eu não me engano, elas estão lá 20 anos, e ele perguntou: nesses 20 anos, quantos discípulos vocês fizeram? Ela: 1.200. Uou. Meu Deus. Alguns médicos, 10 pastores, se eu não me engano, 3, 4 igrejas plantadas na Espanha. Lembrando que o índice de cristianismo na Sim. Espanha é bem pequeno. Sim. É 0, alguma coisa. E igreja expulsando vida. Aí tu fala assim: é discipulado. Sabe? Mudando vida. É vida na vida. Fazendo, né, transparecer mais semelhança de Cristo na pessoa. Então, isso é o discipulado. Eu vejo, então, acho que a gente precisa, né, como voltar às Escrituras, de sentar. Tem um ditado lá, né, os mestres e os talmidins, que eles falam assim: sejam cobertos pelas poeiras dos meus pés, porque tem que dar cuidado. Porque como é que a pessoa vai ter imagem e semelhança de Cristo? Vendo você. Sim. Nos vendo, caminhando com Cristo. Na transmissão não vai acontecer isso. Então, a gente ensina a partir das nossas vidas. Por isso que eu falo muito do discipulado do Vida na Vida. Porque é isso. Agora, esse é um chamado que é só para pastor, porque tem gente que tem essa impressão, né? Então, o chamado é para todos. Ide e fazei. Você que é discípulo de Cristo, ele fala assim: ide e fazei. Por isso que a gente, né, hoje lá na igreja, né, na nossa comunidade, primeira igreja batista em Guadalupe,
A gente está né, com essa visão lá de montar essa cultura, de espalhar essa visão, né? Então, hoje a gente tem um grupo de 15 pessoas, onde eu lidero essas pessoas, ensinando, né, toda essa questão dessa implementação dessa visão, a gente espalhar uma cultura. Porque, assim, eu penso nessa forma, a gente precisa, primeiro, discipular, né? Discipulou, capacitou. Capacitou, você também tem que pensar na formação de uma nova geração. O que é essa formação dessa nova geração? Os nossos filhos. São as crianças, os adolescentes, é o que se chama de a janela 414. Na janela 414, você vai pegar ali a personalidade da criança. Com 14 anos, a identidade espiritual da criança está sendo formada. Sim. Então, você também precisa preparar uma igreja longeva. Sabe? Então, você precisa preparar também uma nova geração para passar cajado. Porque a gente tem que entender as estações das nossas vidas. Uma hora você vai ter que passar o bastão, uma hora... Então, assim, eu penso muito... A gente tem que tentar, né, nessa visão, nessa implementação dessa cultura discipuladora, discipular, capacitar e preparar uma nova geração. Né? Adolescentes, jovens. Eu fui preparado. Porque eu penso numa igreja daqui a 20 anos, não é para agora. Não é para agora. Nessa questão do discipulado. 30 anos atrás, eu cheguei lá na igreja com meus 15 anos de idade. Teve uma pessoa que se chama Wilson, ele me discipulou. Ele formou uma geração, não só eu, os outros, tem outros também, outros pastores, saiu pessoas dele que estão pastoreando outra igreja. Então, ele nos discipulou e hoje eu sou lá o pastor da igreja, mas ele preparou lá atrás, 30 anos atrás, essa geração. Tem eu, tá o Marcílio, tá a Angélica lá. Claro, com a ajuda, né, do Carlinhos, por exemplo, do Pironi, que também nos ajuda, que também foi discipulado lá. O Wilson também foi discipulado por alguém. Está vendo uma rede? Sim. E aí, então, chegou até nós. Ele formou essa geração. Eu cheguei com 14, 15 anos. Então, uma geração foi formada e é uma geração que hoje está lá como pastores da igreja. Por quê? Se pensou lá atrás, numa igreja para 20, 30 anos. E a nossa expectativa hoje, né, a nossa esperança... É formar uma igreja assim, para daqui a 20 anos. Nada de resultado imediato, mas enfim, ficando as raízes. Aí eu não quero fazer com merchandising, né? Já fiz com muita gente, discípulo radical do John Stott, que é exatamente isso. É por isso que o salmista vai falar que a gente tem que ser cedro do Líbano. O que é o cedro do Líbano? O cedro do Líbano, para crescer, é uma árvore milenar, uma tora, cresce metros, mas com alguns meses, você não vê o cedro do Líbano para fora, mas as raízes já 3 metros de profundidade, encontra os lençóis de água. E por isso que o salmista fala, precisamos ser cedro do Líbano, ser cristão com raízes, sabe? Raízes em Cristo, raízes em Deus, enraizados em Deus. Fizemos agora há pouco tempo discipulado na igreja, o nome do livro Enraizados. E a Denise falou dele aqui. Verdade. Enraizados. Eu até comprei para poder ler. Vale a pena também. E, assim, vários outros livros que eu tenho. Um clássico de Dietrich Bonhoeffer, discipulado de Dietrich Bonhoeffer, é maravilhoso. Ele vai falar muito dessa questão da graça preciosa e da graça barata. O discipulado, porque a graça barata justifica o pecado, mas a graça preciosa, ela justifica o pecador. Então, assim, vale a pena também. Então, hoje, assim, eu vejo muito essa questão, por isso, né, essa questão do discipulado, isso mexe muito comigo. Sempre fiz. Sempre fiz. Os radicais iam lá para casa, cara, os moleques, os jovens. Eu fazia discipulado, fiz radical com a mãe da Maiara. Perdão, discipulado. Mãe da Maiara. Aí eu saía de Guadalupe, a gente ia para Taquara, toda semana eu com um filho de 6 meses. Mas que prazer. E quando eu vejo a mãe da Maiara hoje lá, cara, me enche os lábios de lágrimas, porque eu assim, rapaz, valeu a pena. Sabe? Sim. E assim, a gente saía, isso é discipulado, lá para estudar, caminhar junto, falar do amor de Deus, chorar junto. Sim. Aquela sopa gostosa também maravilhosa. Né? Então, assim, isso tá aí. Sim. É pro reino, sabe? É pro reino. Sim. E uma coisa que você falou agora é o gastar, né, a nossa vida para isso. Porque você com um filho de 6 meses
Você ia toda semana lá para nossa casa para poder fazer esse discipulado. E hoje a gente vê a gente muito distraído por muitas questões, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro, porque a gente precisa crescer no trabalho, a gente precisa dar conta de muita coisa, e aí a gente acaba não priorizando isso. Então eu tenho certeza que tem alguém assistindo nesse momento que vai estar falando: mas eu não tenho tempo para isso. Com que tempo que eu vou discipular? Com que tempo que você, com um filho de 6 meses, conseguiu encaixar na sua agenda isso? Então, a minha vida é corrida, né? Porque eu tenho meu trabalho secular, eu sou pai de 3 filhos pequenos, marido, e tenho a igreja para pastorear. Eu li um livro do Josué Campanha há pouco tempo, que fala assim, exatamente isso: tempo, agenda e foco. E acabei de ler um livro agora, que vale a pena também, que eu aprendi lá no Summit, que é Hábitos Atômicos. Como você desenvolver bons hábitos. Então, a gente precisa ter foco. Sim. Porque o tempo a gente tem. Sim. A gente gasta tempo com série. A gente gasta tempo, né, com os lazeres. Internet, então. Se você parar na internet, vai pegar meia hora, vai ficar no Zap, vai ficar no Instagram. Então, tempo se tem. O que precisamos é focar. Focar as nossas vidas. Então, como fazer? Ele fala, vem uns bons hábitos, você vai ter que reorganizar o teu tempo. Então, o que eu aprendi? Eu tenho assim, eu aprendi a dominar também o meu tempo. Assim, hoje, por exemplo, eu estava vendo a minha saúde. Hoje eu encontrei tempo na minha agenda para fazer uns treinos, né? Sim. Colesterol alto e tal. Eu falei, e agora? Onde que eu vou encontrar tempo? Então, eu peguei o tempo ali para encaixar. Então, a gente tem, assim, a organização, né, do teu tempo. Você não adianta, você tem 24 horas por dia. Então, eu acho que Deus te deu uma responsabilidade, você administrar essas 24 horas. Então, como que a gente encontra tempo? Ajustando, fazendo um ajuste. Eu não perco, por exemplo, as minhas leituras, eu não perco tempo lendo, por exemplo, ficção científica. Eu tenho que focar nas minhas leituras. Sim. Eu tenho já os livros que eu vou ler. É a mesma coisa na vida. Então, assim, para eu separar tempo para discipular, aí eu tenho que focar. E é renúncia, tá? Sim. Se não houver renúncia, também não vai. Não vai, porque assim, eu tenho uma agenda pesada com relação à igreja e família, e trabalho, e casa. Então, mas aí a gente precisa... algumas coisas eu tenho que renunciar. Às vezes eu vou renunciar um pouquinho. Claro que tem a minha família, eu dou tempo também para a minha família. Mas às vezes eu vou ter que renunciar um pouquinho do tempo com a minha família. Não estou dizendo que eu tenho que deixar a família, não é isso. Mas eu tenho que, às vezes, fazer uma renúncia com relação à internet, à série. Então, assim, aí é que fala assim, a gente tem que ser um bom mordomo do nosso tempo também. E a palavra de Deus nos ensina isso. O apóstolo Paulo, eu li um livro do John Stott, que ele vai dizer que ele discipulava e ensinava a palavra de 9 a 12 horas por dia. Uou. Estou muito aquém. Né? Estamos muito aquém. Então, assim, a gente precisa administrar o nosso tempo e focar em vidas, sabe? Por que eu discipulado? Por que eu bato na tecla do discipulado? Porque discipulado transforma a vida. Sim. Tu pega um camarada todo torto. Esse casal que eu discipulei, ele tinha umas tretas no trabalho dele. E tu ouviu o cara, e depois ele volta para esse trabalho e todo mundo respeita ele como um homem de Deus, vida transformada. Uau. Tu conversar com ele, ele falava, por isso que é discipulado vida na vida. Eu falei, como é que tá as tretas? Ele, rapaz, graças a Deus, parei. Glória a Deus. Sabe? Homem transformado, pai de família, homem de Deus. Eu falei, rapaz, como Deus age na vida desse cara. Sim. Tem um irmão lá há pouco tempo, agora tá chegando pra gente. Cara, uma manguaça, a casa é um inferno. Tu conversa com o casal hoje, eu pergunto a mulher dele, e aí, como é que ele tá? É outro homem. Então, você sabe, o discipulado, vida na vida, porque você tá transmitindo não só o conhecimento, mas ao próprio Cristo na vida, se formando na vida daquela pessoa, e tu viu uma transformação. Discipulado é isso, é transformação de vida. Então, e ao mesmo tempo que você vai ensinando, você vai sendo ensinado também, né? É uma via de mão dupla, porque você aprende. Sim.
E o que eu ia até te perguntar é que muitas pessoas podem se sentir muito vulneráveis, né? Quando estão discipulando, porque você trazer alguém para dentro da sua casa, por exemplo, vai ver o seu relacionamento, vai ver como você arruma a sua casa, Sim. vai ver tudo isso. É isso aí. E aí as pessoas não querem, porque ali querem trazer só até aqui. Mas é importante a gente se abrir também, né? Você discipulado é isso, você se torna vulnerável, porque as pessoas vão conhecer suas mazelas também. Sim. Me lembro uma vez que eu estava discipulando uns jovens lá depois do Radical, né? E aí eu estava querendo passar a antena, eu queria passar um filme para eles, estava dando na hora, e a minha antena deu problema. E eu subi lá para mexer e eles lá embaixo. Uhum. Eu tinha acabado de falar sobre mansidão. Uhum. Rapaz, a antena não dava jeito. Eu sacudi a antena assim, saiu da parede. E quando eu olhei para baixo, estava todo mundo me olhando com os olhos arregalados. Aí eu falei para eles, então, a gente tem que ter mansidão, viu? Não tive mansidão. Você vai ver as tuas mazelas. Sim. Você se torna vulnerável, é isso aí mesmo, sabe? E aí você pede perdão e você caminha e vamos lá. É a vulnerabilidade, faz parte do discipulado, porque eu não estou num patamar, eu sou o pastor, não, sabe? Uhum. Eu tenho as minhas mazelas. Então, quando você se aproxima, as pessoas vão ver a tua mazela, mas também como Deus trata as suas mazelas. Sim. E quando você se coloca nessa posição, você vai se obrigando a ser tratado também. Porque você vai falar, eu não posso mostrar para essa pessoa que eu estou seguindo Jesus e eu não estou tentando mudar algo em mim. Exato. Porque Exato. se o teu problema é falta de mansidão, por exemplo, como é que você vai falar sobre mansidão Exato. e falar isso e não aí. fazer, né? É Porque isso o aí. discipulado é você mostrar com a prática Exatamente. a palavra de Deus, né? Exatamente. Então você vai sendo mudado também. Por isso que é uma via de mão dupla, sabe? Você aprende também muito com eles. Eu fazia um discipulado com um casal, rapaz, maravilhoso. A minha casa, eu li isso num livro, a minha casa e meu sofá tem que servir as pessoas, sabe? Ali tem que ter gente, Uhum. pra gente falar do amor de Deus. E assim, a gente trabalhou muito tempo, um casal, um menino, trabalhei muito tempo com jovens discipulando lá em casa, reunião semanalmente. Faço isso até hoje. Assim, eu acho que o meu tempo é para isso mesmo, para ir fazer discípulo. Né? Então, às vezes a gente se perde como igreja, se perde como crente em Cristo Jesus, devido a tantas atividades que vem na igreja que sugam o teu tempo. Por isso que eu estou falando, até a gente como igreja, a gente tem que reavaliar. Estou lendo um livro que ele fala de 5 R's, né? Reavaliar, recriar. Será que há necessidade de se fazer isso? Então a gente tem que se perguntar o porquê. Uhum. Vou fazer uma atividade na igreja. Por quê? Qual o motivo? Vai gerar discípulo? Vai capacitar alguém? Ou é só entretenimento? Tá vendo como a gente reavalia também todo o nosso sistema de igreja estrutural, de pensamento estrutural? Então a gente também tem que, por isso que a gente tem que focar. Assim, hoje nossa missão, nossa visão da igreja lá é ser uma igreja madura e relevante através da palavra e ação. O que é ser uma igreja madura? Discipulado. Porque discipulado eu vou me tornar relevante na sociedade que eu estou inserido. Então essa é a nossa visão como igreja hoje lá, né? De ter esse pensamento de processo e não de estrutura, sabe? Quando eu falo processo, é esse processo: discipulado, capacitação e nova geração. Essa é a ideia. E essa dificuldade de discipular uma nova geração, né? Porque se a gente tem uma geração hoje, se você for olhar para a nossa, por exemplo, é uma geração que não tem domínio do seu tempo, não consegue entregar o que precisa ser entregue, né? E quando eu sempre pergunto para as pessoas, porque eu era essa pessoa que tinha muita dificuldade de controlar meu tempo. Esse ano foi o ano que eu falei, chega, não vou. Mas eu fiquei mais de 6 meses fora da rede social porque eu vi que aquilo ali era um gargalo no meu tempo. E eu passei um tempo com uma amiga minha, com uma prima minha, que precisava conversar. A gente ficou 6 horas conversando. Aí eu falei pro Rodrigo, amor, a gente nem tocou no celular. E isso, pra minha geração, é um escândalo.
Na época eu tava na rede social, eu postei isso e eu ri, porque a resposta que eu tive não foi assim, nossa, 6 horas de conversa, não foi assim, você não mexeu no celular. Foi essa a resposta que eu tive. Porque virou um órgão, né? Exato. A gente não esquece mais o telefone. E aí você vê, eu sempre pergunto pro pessoal lá na célula, eles sabem disso. Eles falam, eu não tô com tempo pra não sei o que. Eu falo, entra no seu celular agora. Vai lá no tempo de uso. Tem um negócio escrito tempo de uso. Vê quanto tempo você gastou só hoje. E aí você vai ver. Eu trabalho com rede social, mas tem gente que gasta mais de 8 horas por dia. Não direto, mas entre um e outro. Exato. Você está trabalhando, aí você para, olha ali. Aí você vai fazer alguma coisa, para, olha ali. Aí você chega em casa, ao invés de você ter um tempo de qualidade com a família, Exato. ter um tempo de qualidade com Deus, aí você vai para a rede social. E aí você vê como a gestão do tempo impede a gente até de cumprir o ID de Deus e o fazer discípulos. Exatamente. Porque o tempo que eu estaria fazendo discípulos, eu estou me ocupando comigo mesma. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, hoje eu dei uma radicalizada. Eu não tenho Instagram. Seu nunca foi bom de rede social. De WhatsApp, então, só Jesus. Facebook, eu acho que eu tenho mais quem mexe lá, minha esposa, assim. Eu só fiz Facebook por causa do Radical, eu não tinha. Só fiz Instagram por causa de Radical, por causa de igreja. Mas assim, hoje, até o Instagram que eu nem tenho mais, mas que eu tinha é o Instagram da igreja, que, né? Lá, mas eu tirei o aplicativo, eu acho perda de tempo. E assim, perda de tempo não tem, claro, também não vou radicalizar tanto, mas para mim, estou falando para mim, né? Sim. E assim, nesse livro Hábitos Atômicos, ele fala isso, por exemplo, tu tá lendo, vamos supor, tu tá fazendo o devocional, mas tu tá preocupado com o celular. Sim. Aí o que esse livro, o Hábitos Atômicos, ele fala? Ele fala assim, cara, desliga o celular naquele momento. Porque tu vai parar de ficar olhando, porque se torna um vício. Né? Aliás, assim, já faz parte, se não me engano, da Organização Mundial da Saúde, a dependência disso. Criou-se dependência, criou-se a pessoa que se tornou uma adicta, na verdade, porque mexe com o cérebro, mexe com a dopamina, mexe com um monte de coisas. Então, assim, tu vai pegar as crianças hoje. Então, por isso, assim, nessa questão do discipulado lá, com crianças, qual é a ideia? É você discipular os pais para discipular os filhos. Hoje você vai pegar na questão da educação, por exemplo, né? Você tem pessoas que têm condições, tem um filho na escola, provavelmente uma explicadora. Então você terceiriza a educação nessa área. Só que, meu irmão, a tua vida, ensinar o teu filho, não tem como terceirizar. E aí é isso que acontece. Você fala, não, tem essa linha da criança, eu estou terceirizando. Mas, na verdade, quem tem que discipular, isso está lá em Deuteronômio. Na verdade, quem tem que discipular os filhos são os pais. Então, o que nós precisamos fazer? Discipular os pais para discipular os seus filhos. Sim. E assim, e hoje essa questão que tu falou da internet, não tem tempo, o que tu falou, vai lá. Quanto tempo tu fica deslizando ali no Instagram para ver, às vezes, a vida dos outros? Sim. Sim. Sabe, poxa, eu não tenho tempo. Tem. Tá mal administrado. Sim. Tá faltando foco. Sim. Então precisa, né? Aí precisa realmente aí sentar, se organizar. Porque tempo a gente tem, a gente precisa. Eu otimizei algumas coisas na igreja. Por exemplo, eu tinha uma questão lá na nossa igreja. A gente tinha embaixadores na segunda. Na terça-feira a gente tem um projeto com criança que se chama o EDAG, né, que a gente atende jiu-jitsu e balé. E a gente ministra, também faz discipulado com essas meninas, a minha esposa que faz, nas terças e quintas. E quarta-feira era o culto da igreja. E domingo eu estava querendo implementar, na sexta eu estava querendo implementar essa classe com essa visão discipuladora. Eu falei, como é que eu vou ter, onde que a gente vai arrumar tempo? E domingo igreja. Eu falei assim, eu não posso ocupar o tempo das pessoas que estão enfornadas na igreja. E eu orando a Deus, e aqui tem essa questão do tempo. Por que Deus deu um insight? Eu falei assim, aí eu puxei o embaixador para quinta, juntamente com as mensageiras, junto com o EDAG. Já ganhei a segunda, né? Que é a mensageira e a embaixadora. E puxei o embaixador também. Aí tu já ganha a segunda. A folga na segunda. Aí puxei o culto de quarta para terça. Aí você tem um projeto acontecendo, né? E a oração rolando. Sim. A gente orando pelo projeto. Eu otimizei tempo para poder, na sexta-feira, a gente ganhar tempo para implementar uma visão. Uma visão de discipular. Que eu acho prioridade. Então a gente está assim, hoje a gente está priorizando isso lá na nossa comunidade, né?
Essa questão do discipulado, que eu acho que é uma primordial hoje na vida das igrejas, porque você cresce primeiramente para baixo. Primeiro você faz, né, você está aí criando raízes. Sim. Para depois você ser um cedro do Líbano. Vai bater o vento, derruba lá o cedro do Líbano. Não consegue. Não dá. E a gente vai dar conta disso para Deus, né? Exato. Eu tenho um podcast que eu gosto muito, do Douglas Gonçalves de Zescope, e ele fala exatamente isso num podcast. Ele fala, a gente vai dar conta dos nossos recursos, a forma que a gente usa, a gente vai dar conta do nosso tempo. Uhum. E a gente vai dar conta das nossas palavras. Exato. Diante de Deus, né? Então, assim, pensem sobre isso. Agora, pastor, o papo tá muito bom. A gente precisa se encaminhar pro final, infelizmente. Olha, Zé ali atrás, ali cortando a gente. Mas a gente sempre termina pedindo para dar um combustível pro pessoal. Aí, dessa conversa que a gente teve, assim, qual combustível você quer deixar para quem tá aqui até agora? Pai, vocês estão aí assistindo, o combustível para mim é aquele slogan lá do Radical: amar com o amor de Cristo é possível, sabe? Eu ouvi essa frase e impactou muito a minha vida lá no Radical. Então ame Jesus, cara, acima de tudo e todas as coisas. Cola com Cristo, ame esse Cristo maravilhoso, Senhor das nossas vidas, sabe? E esse é o nosso combustível, esse amor. Porque é o amor de Cristo que vai transformar as outras pessoas, é o amor de Cristo que transforma as nossas vidas diariamente, é o amor dele, esse amor imensurável que Deus fez na cruz, né? Em 1 João vai falar isso: Deus demonstra o seu amor como? Entregando o seu Filho na cruz do Calvário por nós. Que combustível é esse? É o amor. Então precisamos ler 1 João. Eu amo 1 João, que fala desse amor, de a gente se encher desse amor. Ele fala que esse amor emana de Deus, a origem é o próprio Deus, e precisamos então nos encher desse amor, sabe? Que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, assim, eu acho que o nosso combustível sempre será. Uma vez eu conversando com um rapaz, ele falava assim: poxa, a igreja tem que pregar mais sobre céu e inferno. E Jesus veio aqui pregar o amor. Porque no amor a gente vai evitar as pessoas ir para o céu. Evitar as pessoas ir para o inferno e ir para o céu. Sim. É o amor, sabe? Amar como ele amou. E o discipulado faz parte disso. Você está amando a pessoa, transformando a vida da pessoa, né? A pessoa não ter a imagem e semelhança de Cristo, ensinando ela a amar como Cristo nos amou. Então, assim, combustível é esse amor de Deus maravilhoso. Amém. Ai, nossa, que lindo. Então, gente, você que assistiu até aqui, muito obrigada. Qual palavra a gente vai deixar para essa pessoa? Discípulo radical. Eita! Boa! Claro. Então, Boa. se você assistiu até aqui, você vai comentar aí, discípulo radical. Não se esqueça também de assinar o nosso canal no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal. Tem um botãozinho Ativa o aí sininho. vermelho escrito inscreva-se, que você vai ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui. Mas que dê like, né? Dê o like, Dê o ativa like. o sininho e estaremos juntos na próxima. É isso, gente. Muito obrigada. Valeu! Valeu, gente.